Dando continuidade ao nosso estudo de elipse, vamos agora para a equação da elipse, certo? Olha só, vamos considerar a elipse com extremidades do eixo maior nos pontos A1 e A2, certo? Eixo menor, os pontos são B1 e B2, né? E o centro da elipse no ponto 0, 0, ou seja, o centro do plano cartesiano. Se o centro é o plano cartesiano, significa o seguinte, ó. Eu vou pegar essa elipse aqui e vou colocar ali de novo no nosso caderninho para eu riscar ela, né? Vamos riscar aqui essa elipse. Olha só, vamos pegar uma elipse com o centro dela na origem do plano cartesiano, ou seja, o ponto 0 e 0. Se aqui é o ponto 0 e 0, significa o seguinte, que o foco vai ter o ponto. Um ponto vai ser 6, 0 e o outro menos 6, 0. Por quê? Eu não sei que a distância focal é 2C, ou seja, a distância da origem para o primeiro foco é C, e a distância da origem para o segundo foco também é C, porque a origem fica bem no meio, na metade. Se a distância daqui para cá é C, significa que nesse ponto aqui, o x dele vai ser o quê? Esse próprio C. Imagina o seguinte, se a distância daqui do centro para o foco é 3, então quer dizer que o x desse foco aqui vai ser o próprio 3. E o y dele? 0. Então quer dizer que as coordenadas desse foco aqui, ó, vão ser C e 0. Já o foco que fica para o lado esquerdo, imagine o seguinte, se eu dissesse que a distância do foco para a origem é 3, a distância de 0 para cá é 3, ou seja, significa que aqui o valor é menos 3 do x. Então quer dizer que ele teria o x menos 3 e o y 0, porque ele está em cima do eixo x, né? Então quer dizer que vai ser menos C e 0. Aí depende do valor do C, pode ser 5, 10, 20, 2,5, pode ser um número decimal e assim sucessivamente. Já quando eu falo do eixo maior, o tamanho do eixo maior é 2A. Então a metade do eixo é A. Então, desse ponto A1, que é o ponto aqui de extremidade do eixo maior, até a origem, eu tenho o tamanho A. Mas como ele está para o lado esquerdo, então quer dizer que o x nesse ponto aqui é menos A. Então as coordenadas dele aqui vão ser menos A e 0. E as coordenadas do A2 vai ser o contrário, né? É simétrico, A e 0. E no eixo menor, mesmo princípio, a distância da origem para o ponto de extremidade da elipse no eixo menor é B. Então, para cima, vai ser B aqui, só que é o Y, está no eixo Y. O Y é que é B, ó. Então, é o ponto 0 e B. E aqui embaixo eu tenho o ponto 0 e menos B, porque é para baixo, o Y é negativo para baixo. Então, essas são as coordenadas dos nossos pontos principais aí na elipse. Se eu pegar aqui um ponto aleatório, né, um ponto P, X, Y, que as suas coordenadas são X, ó, e sua abscissa é X, e seu Y é que a ordenada é Y, né? Ele vai ter um Y e um X aqui, ó. Observe que eu peguei um ponto em que o seu X é o mesmo X do foco, né? Mesmo X do foco, ou seja, esse ponto P ele vai ter o X, C e um Y aí que eu não sei. Se eu considerar o seguinte, ó, observem que lá na definição de elipse a gente viu que a elipse é definida como que todos os pontos que fazem parte dela têm uma distância fixa. A soma da distância dele para cada foco é fixa. Então é o seguinte, ó, de P para F1, que é o primeiro foco, somado com P para F2, vai ser a mesma distância que eu pegar de A1 para F1 mais A2 para F2, porque são dois pontos que fazem parte da elipse, ó, tanto o ponto P como A1. Certo? Que vão ser a distância fixa, que é quanto? 2A. Sempre a distância fixa é 2A. Se eu colocar na fórmula de distância entre dois pontos, a distância do ponto P para o ponto F2 vai ser como? PF2. Lembra como é que calcula a distância entre dois pontos? X do P menos X do foco. Eu vou pular essa parte de demonstrar e vou direto para a fórmula que nós vamos encontrar, que é essa aqui, ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Então essa é a equação da elipse, chamada de equação reduzida na elipse, que é uma elipse que possui o centro aonde? Na origem do plano cartesiano, certo? Então,
Elipse com origem no plano cartesiano, qual é a fórmula? X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado, certo? Ó, X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Essa é a equação de uma elipse com centro na origem. Quem é o A? O A, distância do eixo maior. Sempre lembrando que é a metade, né? O eixo maior, metade, é o A. O eixo maior inteiro é 2A. O B é o quê? Tamanho do eixo, a distância do eixo menor. A metade do eixo menor. E aí, como é que eu faço para descobrir o eixo? É muito simples, galera. Observem que o A2 e o A1 eles estão sobre o mesmo eixo horizontal, ou seja, eles têm o mesmo Y. Mesmo que não fosse na origem, eles têm o mesmo Y. Então, basta eu ver os 2x dele. Ó. Se eu pegar esses 2x aqui, se eles forem simétricos, eu já tenho como ver o valor. Né? Se um for menos 5 e o outro 5, eu já sei que o C é 5. Se eles não forem simétricos, basta eu subtrair. Subtrair, porque ó, se eu quero ver daqui para cá, eu subtraio. Se um for menos 3 e o outro for 8, eu subtraio. Ó, 8 menos 3, que dá 11. E aí a metade disso é o valor do A, certo? A mesma coisa para o eixo vertical, só que nesse caso o que vai ser diferente? Os Y dele, né? O X é que vai ser manter fixo. Então, tá aqui essa equação reduzida da elipse com vértice na origem. E aí a elipse ela pode ter o eixo maior na vertical, né? Observe que essa aqui é uma, ó, essa equação aqui é para elipse que tem focos no eixo OX, ou seja, no eixo X, eixo horizontal. Agora, se os focos forem no eixo Y, aí só inverte o A com o B, certo? Ó, tá aqui, ó. Se a elipse for no eixo Y, eixo maior. Se o eixo maior da elipse for no eixo Y, então a elipse já vai ter essa equação aqui, ó. Eu, ao invés de ser x ao quadrado sobre a ao quadrado, fica x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Por quê? Ó? O a é sempre o tamanho do eixo maior. Se a elipse for assim, o eixo maior vai estar onde? No eixo y. Então, quem vai ficar no eixo y é o valor do a e não do b, certo? Então, para a elipse com eixo maior na vertical, fica desse jeito. Na horizontal, daquela outra forma. Ok? Então, essas são as equações da elipse com centro na origem.